Alexandre de Moraes acaba de decretar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que as condutas de Bolsonaro desrespeitaram deliberadamente as decisões proferidas pela Corte. Nas palavras do ministro, isso demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Outras notícias a qualquer momento e logo mais no Jornal Nacional. A musiquinha do plantão. E agora? Comemora ou não comemora a prisão do Bolsonaro? Estou na dúvida, fico me perguntando se é ético, se é justo comemorar a prisão de alguém. Mas olha, se eu considerar que esse cidadão retirou direito dos trabalhadores durante os 4 anos em que foi presidente, criou até uma certa carteira verde e amarela, em que nem o FGTS era depositado integral para os trabalhadores, gerou um certo nível de desemprego até. Se eu considerar que ele não deu aumento real para o salário mínimo durante os 4 anos que ele foi presidente, o máximo que ele fez foi repassar a inflação, e em alguns anos nem a inflação completa ele repassou. Se eu considerar que ele privatizou a Eletrobras a preço de banana, para variar, e isso fez com que subisse as contas de energia elétrica de todo o povo. Ele privatizou também a BR Distribuidora. Hoje em dia, a BR Distribuidora é a empresa que fazia o transporte do combustível das refinarias até os postos. Com isso, cada vez que a Petrobras hoje reduz o preço do combustível, essa redução não chega na bomba e não chega para o consumidor, não chega para nós, essa redução do preço de combustível. Culpa do Bolsonaro, que privatizou a BR Distribuidora. Se a gente considerar que ele fez a reforma da Previdência e jogou a aposentadoria das pessoas para muito mais além do que elas estavam esperando. No meu caso, por exemplo, que eram 6 anos, eu esperava 6 anos para me aposentar, esperava me aposentar em 6 anos, agora eu tenho que esperar 12 anos. Então tem gente que vai ter que esperar muito mais tempo do que eu. Se eu considerar que o Bolsonaro ele militou determinantemente contra as vacinas no Brasil, e principalmente contra a vacina do Covid. Naquele primeiro momento que ele poderia ter comprado o primeiro lote de vacinas e imunizado os brasileiros, ou pelo menos algumas dezenas de milhões de brasileiros, ele não o fez. E isso propiciou que muito mais gente, centenas de milhares de pessoas, morressem de Covid, enquanto ele propagava através da fake news para que as pessoas tomassem cloroquina, um remédio que sabidamente não servia para combater a Covid. As pessoas tomavam cloroquina por militância do próprio Bolsonaro. Se eu considerar que centenas de pessoas morreram porque não tomaram a vacina em tempo e tomaram cloroquina, então eu tenho que considerar que o Bolsonaro é corresponsável pela morte de centenas de milhares de pessoas. Foi ele ainda quem fomentou as manifestações pós-eleição, né, para que os bolsonaristas bloqueassem estradas, acampassem na frente de quartéis. No dia 8 de janeiro, invadissem o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, depredassem tudo, quebrassem o patrimônio do povo brasileiro. Ainda durante as ocupações na frente do quartel, tentaram explodir um caminhão de combustível no aeroporto, de certa forma, por deliberação do grupo bolsonarista. Derrubaram torres de energia, tentaram desestabilizar o governo que começava. Ele tentou, na verdade, um golpe. Muitos bolsonaristas pediam um golpe militar, e ele tentou um golpe cívico-militar. Felizmente ele não conseguiu, e agora ele está pagando por esses crimes. Por último, e não menos importante, por conta do Bolsonaro, em defesa do Bolsonaro, o presidente americano, o presidente dos Estados Unidos, sobretaxou as exportações brasileiras em 50%. Bem verdade que nós temos um governo que já negociou, o próprio comércio internacional, de certa forma, fez com que parte dessas taxas já fossem derrubadas. O Brasil já conseguiu reverter parte
das mercadorias que mandaria para os Estados Unidos já conseguiu reverter para outros países. Nós temos governo, né? E temos um povo batalhador que vai superar esse momento. Bom, diante de tudo isso, eu ainda fico na dúvida. Agora a minha dúvida é muito mais séria. Eu fico na dúvida se eu vou brindar com Quinta do Morgado ou se eu vou brindar com Cacilheiro del Diablo. Ô, gente, pro Bolsonaro, Cacilheiro del Diablo